Maravilhoso eterno Deus, Pai, Senhor, aqui queremos te apresentar, Senhor, a vida da tua serva, Senhora Diaconisa Elisângela. Pai, o Senhor já depositou, Senhor, a palavra no coração da tua filha. O Senhor já testificou com ela. O Senhor já tratou com ela, Pai. Pai amado, a mensagem já foi plantada. A mensagem já foi pregada, Senhor, no íntimo da tua filha. Pai, nessa noite nós queremos pedir que o Senhor só venha falar, Senhor, aquilo que o Senhor já tratou com ela. Que o Senhor venha falar, Senhor, através dos lábios da tua filha nessa noite. Continua guardando a casa, o lar, a vida da tua filha. E que ela venha ser bênção, Senhor, para a tua igreja nessa noite. Continua, Senhor, capacitando. Continua usando como instrumento nas tuas mãos. É o que nós te pedimos nessa noite. E toda a igreja que crê e confirma comigo dizendo: Amém! Glória a Deus. Isso aqui eu aprendi do pastor João Batista. Ele tem esse costume de fazer embaixo isso. Com a mãozinha estendida assim, eu falo assim: Diaconisa Elisângela. Diaconisa Elisângela. Sê tu uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. Tá sim, obrigada. Graças não senta não. Levanta só mais um pouquinho. Graça e paz, igreja. Amém. Eu quero orar, ele já orou, mas eu quero colocar meu coração diante do Senhor, para que o Senhor venha esvaziar por completo minha mente e que eu venha ser nessa noite um instrumento verdadeiramente nas mãos do Senhor, amém? Pai, diante da tua presença nessa noite, eu coloco, meu Pai, no meu coração diante de ti. Eu coloco todo o meu entendimento, Pai. Eu me esvazio de mim mesmo, para que tu possa falar através da minha vida. Abre, Pai, também o entendimento da tua igreja nesta noite, para que tudo aquilo que for testemunhado neste lugar, Pai, possa se manifestar a tua glória, Senhor. Aquilo que o Senhor fez com a tua mão forte. Meu Deus, assim eu quero te louvar e te agradecer, em nome de Jesus. Amém? Agora pode se assentar aí um pouquinho. Em nome de Jesus, eu quero agradecer aos amigos, pastores, missionária, diáconos, né? Parte daqueles que sabem do meu testemunho estão aqui. Para quem não me conhece, como o Renan já me apresentou, Diaconisa Elisângela, da igreja Terra Fértil. Estamos debaixo da bênção da minha pastora, né? Ela me abençoou. Vai, filha. E desde o início, quando eu abri esse ministério, até ali na garagem, a gente tenta fugir do próprio chamado, né? Não é assim? E faz um tempo que quero até pedir perdão para o Beto, para a pastora Silvana. Eu falo Beto não é com falta de respeito, tá? É o costume, pela amizade, mas pastor Beto, meu esposo tem mais facilidade, né, Beto? Ele só fala com o Beto agora pastor. A Silvana também pastora. Eu ainda, não é por desrespeito não, mas é a intimidade que é tão grande que a gente acaba chamando pelo nome. Pedir desculpa, né? Perdão para os irmãos que me deram a oportunidade desde o início desse ministério, quando o ministério abriu, desde o começo, para que eu pudesse sempre vir aqui ministrar a palavra e eu correndo, né? Como eu tenho certeza que muitos de vocês também fazem. Não ri de mim, que eu sei que vocês fazem isso também. Tem gente se escondendo aqui, tem gente vestindo o chamado, tem levita calado. Tem levita calado, né? Se escondendo, agora não, espera lá um pouquinho, e é assim. Abra aí as vossas Bíblias em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus, porque eu sei que isso é hábito de todo pregador. Eu não sou pregadora, tá, irmãos? Eu tento anunciar, né, a palavra. Mas é hábito de sempre quando nós vamos ministrar uma palavra do Senhor, nós pedimos a confirmação, né? Assim, Beto não faz isso não. Né, Beto? Não, ele não faz isso. Eu faço. Eu sou um pouco medrosa, mas eu faço isso. Eu peço confirmação, sou pior que Gideão. De todas as formas e maneiras. E quando eu cheguei aqui, que foi dado a oportunidade, né, para o Ministério de Louvor, o Senhor já confirmou, através do louvor que vocês louvaram, livramento. Só que eu não posso contar o meu testemunho sem antes eu trazer a palavra do Senhor, porque o testemunho, todo testemunho tem que estar pautado na palavra. É verdade. Então abra aí a tua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu aqui Mateus, em nome de Jesus, no capítulo
É bem conhecido, capítulo 6. É uma passagem que todo mundo conhece, o Sermão do Monte. Capítulo 6 de Mateus, no versículo 25. Eu já vou ler para adiantar. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andas ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Aleluia! Nesse sermão maravilhoso, ao do Senhor, ele traz tanto ensinamento para os discípulos e para aqueles que também estavam em volta deles. O Senhor não poderia deixar de falar de uma coisa que hoje assola a humanidade, que é a ansiedade pelo dia de amanhã. E o Senhor é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso, e Ele sabia como nós estaríamos no dia de hoje, no ano que nós estamos hoje, tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, depois da pandemia, depois de tudo, que haveria pessoas preocupadas com o que comer, com o que vestir, onde morar, com o trabalho, com a porta aberta, com a porta fechada. Só que eu quero te dizer que eu vivi isso há 10 anos atrás. Eu estava num culto, presta bem atenção, a palavra do Senhor diz que todas as coisas elas vêm para o justo e para quem não é justo. Tudo acontece. E há 10 anos atrás, no mês de maio, exatamente no mês de maio, eu estava ali no ministério que eu congregava, na Rosa Pacheco, na Igreja Ação Missionária CMA, do pastor Francisco, pastora Leila. E estávamos ali num dia de culto, um culto das mães. Era o dia das mães. E para quem me conhece, eu sou confeiteira. E nesse dia, eu fiz um bolo e eu doei para a igreja, para ser cortado ali no ministério. Eu estava muito feliz. Fiz um bolo cesta, no formato de cesta. Ana Paula lembra, né, Ana Paula? Baltazar estava lá, meus amigos, eu congregava, nós estávamos juntos ali congregando. E naquele dia, uma felicidade total. Eu havia feito também na minha casa um bolo para a família, como de costume, para as mulheres da família, para que nós pudéssemos comemorar. E comemos o bolo ali na igreja, ficamos um tempo e voltamos para casa. Na minha casa estava a cunhada, a mãe, as mulheradas ali reunidas. Vamos comer bolo de novo, vamos comer bolo. Comemos o bolo. Nós não tínhamos carro na época. Quem tinha carro era o meu irmão. Que carro era aquele, Baltazar? Um Escort verde, né? Porque eu não conheço de carro, gente. Só sei que tem 4 rodas e às vezes anda, se não quebrar. Então não me pergunte de carro, porque eu não conheço nada de carro. Por isso estou perguntando para o Balta. E aí, o meu irmão Emerson, esse Escort pertencia a ele. E todas as vezes que a minha irmã mora lá no Detroit. Toda vez que ela vinha para cá, saía tarde da noite, aí o meu irmão falava, vai, Batata, que tá lá na Bahia,
vendo a gente agora. Aleluia! Viajou a trabalho e eu mandei o link para ele. Ele escapou, porque eu falei para ele, vai ser nós dois juntos. Ele, não, vai só você. Vai estar lá assistindo. Aleluia! E aí o meu irmão falou assim, vai Adênia, vai levar, vai Batata, né? A gente chama ele de Batata, apelido dele. Vai levar a Neume em casa. E aí a gente entrou entra a Jennifer, entra a Rian, entra o Adênio, o motorista, entra a minha irmã, entra uma sobrinha, entra uma menina pequena. E vai sacando gente, sabe aqueles caras de crente que vai. E foi assim. E a gente vai assim, faz as coisas erradas e ainda diz, Deus, guarda nós, né? Não é assim que o crente faz umas presepadas e ainda pede para Deus guardar. Está errado, nós está pedindo. Mas fomos. E aí quando foi, deixamos ela em casa. Quando foi na volta, a Jennifer tinha o hábito de dizer assim para mim, mãe, deixa eu ir na frente. A Jennifer na época tinha 9 anos, 11 anos. Mãe, deixa eu ir na frente. E eu dizia, vai atrás, menina. Você tem tamanho para estar aqui na frente? E eu nunca deixava a Jennifer na frente. O Rian, aquele rapazão grandão que está ali, tinha 1 ano e 10 meses. E aí, eu falei assim, nesse dia, eu falei, ele começou a chorar. E ele não queria ficar com a irmã dele de jeito nenhum atrás. E aí eu disse assim, nesse dia eu falei, Jennifer, então vem pra frente, vem com o pai aqui, eu vou com o Rian aí atrás. Nesse dia ela cismou e falou, não quero ir hoje. Eu falei, mas você sempre me pede, eu deixo você ir hoje, vai. Eu não quero ir hoje. Amém. Meu esposo foi dirigindo, eu fui atrás, né, ela sem cinto, nada. E eu estava com o Rian no colo. Ele era pequeno. E nós pegamos ali aquela Capitão Casa, que era o caminho. Não sei se os irmãos conhecem, ali tem um posto de gasolina. Tem o Rei do Jabá ali, né, um restaurante. Quando nós subimos, e à medida que era para descer, antes de chegar no posto, eu senti o carro desgovernado. E eu conto com muita propriedade, porque eu vi tudo, eu estava acordado, eu não desmaiei, nada. E eu senti aquele carro ali desgovernado. E eu gritei, quando eu gritei, eu já vi a parede na frente, o carro foi de encontro. Irmãos, a Avenida Capitão Casa, ela é uma avenida movimentada. Para quem conhece, lá é movimentado. Só que nesta hora, seria mais ou menos umas 11h30, não recordo exatamente o horário. Mas seria mais ou menos por aí, porque o culto terminou tarde, o tempo que nós gastamos na igreja, em casa, foi mais ou menos isso. E aí, eu senti o impacto, o carro já deu uma volta, como se estivesse voltando para casa, exatamente de frente ao posto de gasolina. E naquele momento ali, você fica atordoado, porque você não sabe o que está acontecendo. E eu olhei para o meu esposo, ele desacordado, o meu esposo ele é baixinho, e ele debruçado sobre o volante. Eu fui parar na frente, porque à medida que o carro ele girou, o meu corpo, é o anjo do Senhor, é o próprio Deus. Eu segurei o Rian sem sentir, eu apertei o Rian. E aí quando o meu corpo vira, eu arranco o banco do passageiro, né? Que está ali do lado, né? Do motorista. Eu arranquei com minhas costas. O banco saiu do lugar. E a gente ficou, né, na frente da cadeira do Adem, que ela estava atrás dele. Irmão, naquele momento ali, eu estava tão atordoada, e do nada aparece gente de tudo que é lado nesse momento. Mas eu quero acreditar que, em especial nesse dia, foi o próprio Deus. Aleluia! Porque chegou aquele povo e eu, tonta, sem saber o que estava acontecendo. E eu só escutava as vozes, e eu escutava a Jennifer gritar, e o Rian chorar. E eu fiquei naquele desespero, e chegou uma pessoa assim do meu lado, e eu senti a presença do Senhor. Aleluia! Por mais atordoada que eu estava naquela hora,
eu consigo definir perfeitamente a presença do Senhor naquele momento. Aleluia. Aquele rapaz chegou perto de mim, junto com uma esposa, e ele dizia assim para mim: calma, senhora, calma. Vamos tirar você daí, porque eles viram que eu, a Jennifer, o Rian, mesmo com o impacto, nós estávamos bem. Mas meu esposo estava desacordado. E aí, tiraram os meus filhos, pegaram o Rian, pegaram a Jennifer, levaram para o posto de gasolina, porque estava garoando. Levaram eles para lá, me tiraram do carro. Eu já estava descalça, pisando nos vidros. Eu não sentia os vidros nos meus pés. E a moça dizia assim para mim: senhora, fica quieta, porque você está pisando no vidro, senão você vai se machucar mais. E o meu esposo sentou assim, eu fiquei atrás dele, ele sentou, baixou a cabeça. E eu desesperada, e a moça falava assim: tenta lembrar um número de telefone para que eu possa chamar alguém da tua família. Deus é tão bom, irmão. Como que você está todo ano, você não vai lembrar de número de telefone? Mas eu lembrei. Eu consegui lembrar o número do meu irmão, que era o dono do carro. E aí, na mesma medida que tinha aquele moço, aquela moça, aquele casal do meu lado, tinha outro rapaz do outro lado com uma lata de cerveja na mão. E o meu esposo acordou. Ele levantou a cabeça, mas à medida que ele levantou, ele já estava com o rosto que parecia um balão. E era sangue pelo ouvido, pelo olho, pelo nariz, pela boca, e o rosto completamente inchado. E eu desesperada, e eu tentava falar com ele. Eu não sentia dor, eu não sentia o vidro nos pés, eu não sentia nada. E ali ele tentando me acalmar. Eu não sei de que maneira. Como é que você chegou lá, Baltazar? Como é que você chegou lá? Porque de repente me chega Baltazar lá. Chega o Baltazar. Meu irmão te ligou. Meu irmão ligou. Aí chega Baltazar. Chega meu irmão. Chega o meu pastor. Chega a minha pastora. Eu falei: meu Deus do céu. Esse casal que estava do meu lado e o outro que estava com a cerveja, um dizia para mim: calma, calma que você vai ser socorrida. E o outro dizia assim, o meu esposo acordado dizia: eu bati em quê? Eu bati em quê? Ele acordou, ele só perguntava em que ele tinha batido, porque ele achou que tinha matado alguém. E o cara com a cerveja na mão, ele ria, eu via a risada do inimigo. Ele ria e dizia: bateu em quê, cara? Bateu em quê? E rindo. E ali a ambulância chegou, o resgate chegou, a polícia chegou. Quando o policial chegou para fazer a ocorrência, ele perguntou assim: aonde, falaram assim, ó, tem uma menina e um menino. Onde tá? Tá lá no posto. Quando o policial viu que trouxeram eles, viu o tamanho do Rian, 1 ano, 10 meses, 11 meses mais ou menos ele tinha. O policial falou assim: essa criança estava onde? E aí falaram: estava no colo da mãe. A mãe estava segurando, porque eu não soltei o Rian no momento algum. Aleluia, Jesus. Irmãos, com o impacto, o carro acabou, né, Balta? Foi pro lixo o carro, né? Com o impacto, meu filho era para ter voado por aquele para-brisa. O policial disse assim: verdadeiramente é um milagre mesmo desse milagre. Aleluia! Glória a Deus! Às vezes nós achamos que as coisas acontecem só para que sirva de testemunho para os nossos. Mas aqueles que estão em volta, irmão, socorrendo, também é testemunho para a vida deles. Porque para um policial dizer isso, ver tanta coisa, né? Ver tantos acidentes, ver tanta ocorrência. E esse rapaz que me socorreu foi até a porta da ambulância. Eu fui na ambulância junto com meu esposo. Os meus filhos foram em outra. E quando ele chegou na porta, ele disse assim para mim, por isso que eu falo que era o anjo do Senhor. Ele chegou assim para mim e falou assim: vai ficar tudo bem. Aleluia!
Vai ficar tudo bem. Você está bem. Sabe você sentir a voz de Deus falando com você? Vai ficar tudo bem. Fomos socorridos. O central tem que ir para lá. Na época a gente tinha convênio, mas não podia levar diretamente para o convênio. Tinha que ir para o central. Quando nós chegamos no central, os meus filhos foi cada um para um lado e eu naquele desespero. Me colocaram numa cadeira de roda e eu querendo levantar, porque na mesma sala estava eu e na maca estava o meu esposo. Meu esposo ele já estava apagado e eu vi o sangue escorrendo do ouvido dele e foi me dando aquele desespero e eu queria levantar e ela chegou uma enfermeira e falou: você não pode levantar. Os seus pés estão cheios de vidro embaixo, você não pode levantar. Nós ficamos ali a noite inteira. Foi feito os exames nos meus filhos. O Rian não sofreu um arranhão. Aleluia, Jesus. Um arranhão. Sabe o que é um arranhão, irmãos? Ele não sofreu um arranhão. O que aconteceu com o Rian? Eu bati a minha testa na testa dele. Então essa parte aqui dele ficou um pouquinho vermelha. Só isso. Ele não sofreu dano algum. A Jennifer trincou a bacia e quebrou o braço. Todo o impacto foi no meu esposo. O meu esposo ele teve toda a face quebrada. Só que você não via um corte nele. Era tudo por dentro. E aí, meu esposo ele foi transferido para um hospital muito bom em São Paulo. Na época nós tínhamos o convênio A1000. E ele foi socorrido. E meu esposo ficou uns 3 dias, mais ou menos, com os olhos vendados. Porque a suspeita era que ele havia ficado cego. E o ADN, meu irmão deu um jeito, acabou ficando no hospital, não podia ficar, mas ele conseguiu ficar no hospital. E esses dias que ele ficou, ele entrou em desespero, porque ele perguntava: cadê minha família? Eu não tinha celular na época, meu irmão não tinha, nós não tínhamos celular. E aí ele falava para o meu irmão: cadê minha família? E meu irmão falava: eles estão bem. E ele dizia: mentira, eles morreram. E ele enfiou aquilo na cabeça, que a gente tinha morrido. E ele ficou mais ou menos isso, uns 3 dias. Depois a médica foi, tirou o tampão dos olhos dele, para ver se tinha afetado a visão dele. Mas com a glória do Senhor, não tinha afetado. Aleluia! Meu esposo ele passou por cirurgia, né? Eu trouxe isso daqui, irmãos, na época. Baltazar fez um DVD, né, Balta? Mas tão dramático que o Balta sabe fazer. Tinha barulho de ambulância, né, Balta? Tu lembra? Tinha um barulho de ambulância. Ele fez um negócio bem feito, Baltazar. Por incrível que pareça, eu tinha 2 cópias desse DVD. Uma eu dei para minha cunhada, que mora no Maranhão, meu esposo é do Maranhão, e uma eu deixei em casa. Quando a pastora Silvana me chamou, me convidou, ela falou: traz o DVD. Porque no DVD tem a foto do carro, tem a foto do meu esposo, de como ficou. Mas eu não consegui achar. Mas eu tenho isso e eu guardo isso daqui até hoje. Essas placas aqui, depois se vocês quiserem, pode pegar para ver. Tem uns parafusos e tem umas placas. Essa mesma quantidade que está aqui, está no rosto do meu esposo. Porque quando foi feita a cirurgia dele, foi colocado várias placas e parafusos por ter quebrado muita coisa. O meu esposo, depois que ele fez a cirurgia, aqui está a data que ele teve que retirar do lado do rosto. Dia 27/10/2010, às 23h28, 14 segundos. O meu esposo fez a cirurgia. Por quê? Porque aqui nós já estávamos em outubro. Isso aconteceu em maio. De maio para outubro começou o sofrimento do meu esposo. Porque ele começou a inchar essa parte do olho dele e os médicos não descobriam por que era. E aí começou a investigação. É a rejeição por causa das placas, dos parafusos que tá. Vai, volta lá dentro para a cirurgia. Só que isso causava muito sofrimento para eles, irmãos, porque criava uma grande bolsa. Você lembra disso, Beto? Criava uma grande bolsa de sangue com secreção, e aquilo dali estourava.
e doía e machucava. E ele trabalhava com isso. E aí quando meu esposo foi para a sala, o médico falou, vamos tirar, porque pode ser rejeição. Tirou. Tirou e continuou o mesmo problema. Tirou só de um lado. Não vou mexer do outro lado que está tudo bem, vamos tirar só de um lado. Continuou, irmãos. Meu esposo ficou de maio até outubro, tirou e ainda ficou um tempão. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor preparou um médico muito bom lá em Santana. Nós encontramos um médico especialista e o meu esposo foi encaminhado para lá. E no exame que ele fez, foi descoberto que a ponta de um osso estava obstruindo o canal lacrimal. Então, não tinha por onde a lágrima sair, ia juntando. A mesma cirurgia que o Beto fez. O Beto fez a mesma coisa. Passa, Beto? Eles fazem uma cirurgia, passam, depois que faz, ainda passam um nalho. Aqui, a gente viu o nalho, ele mexia, né? E a gente via e o AD tinha que ir lá, tinha que testar. E o médico falou, olha, a gente vai desviar o teu canal. O osso continuou lá. O senhor já deve ter remendado esse osso, com certeza, né? Aleluia! Depois de 10 anos. Mas o canal do meu esposo foi desviado para não mexer no osso. E depois que fez isso daí, graças a Deus passou o sufoco. Agora eu quero te contar por quê e por que eu li essa palavra. Eu quero te contar por que isso aconteceu. A palavra do Senhor diz aqui que nós andamos tão ansiosos, tão preocupados com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir. E a palavra diz que a gente não pode acrescentar um corpo da estatura, nem 1 centímetro a mais. Por que a gente fica preocupado? Isso você e como eu faço as coisas, a minha tia é feirante, ela uma vez falou para mim, faz as coisas, porque na feira vende bastante. Elas falavam às 8 da noite. E aí ele falou assim, não, vida, faz que eu vendo, todo mundo aqui conhece, né, o jeito do meu esposo, não faz que eu vou lá vender. Irmão, sábado e domingo, em vez do meu esposo estar descansando, o meu esposo saía às 4 da manhã, com isopor, com bolo, com café, com lanche, ia vender. Então ele não descansa. Uma coisa. Nós precisamos, como seres humanos, descansar. Aleluia! A palavra do Senhor diz assim, que aqui no Sermão do Monte, o Senhor falou sobre o pão. O pão nosso de cada dia. Que nós devemos sim trabalhar, que nós devemos sim conquistar, mas essas coisas não podem ser prioridade. Aleluia! Eu li aqui na palavra que nós devemos nos preocupar com as coisas que são dos céus, do Glória a reino. Deus! Eu já fazia os meus bolos, de alguma forma eu já ajudava meu esposo. Mas ele foi colocado num sacrifício. Nós dois combinamos, não, dá, vamos fazer. E aí, irmãos, a gente viu que o dinheiro foi entrando, foi ajudando em casa, foi contribuindo para que nós pudéssemos ir comprando uma coisa e comprando outra. E quando aconteceu esse acidente, o meu esposo, ele apagou, ele teve um apagão. O meu esposo, ele dorme em pé. Quem sabe aqui, quem vê, ele dorme em pé. Né? Os amigos conhecem. Ele está em pé, irmão, conversando com você. Se você não conversar com ele, ele dorme. Literalmente, sabe? E aí a pessoa já tem essa tendência, ainda sem descansar. Foi inevitável isso acontecer. Na época eu me culpei demais. Demais. Eu falei, meu Deus, não tem necessidade.
Se eu quisesse, hoje eu trabalharia todos os dias. Eu não vou trabalhar todos os dias. Eu tenho esposo, meus filhos, eu amo a minha casa. Dias é o suficiente. Sabe aquela história? Quanto mais ganha, mais gasta? Não é assim? Você ganha 1.000. Você vai viver com os 1.000. Aí você arruma mais um emprego, 2.000. Você gasta 3. E assim vai. É uma coisa que não tem fim. Isso tudo era preocupação. Isso tudo era ansiedade. A ansiedade rouba a nossa fé. A ansiedade tira de mim, de você, a confiança que nós deveríamos depositar em Deus. A gente deposita no dinheiro. A gente deposita nas oportunidades de ganhar, de ganhar, de ganhar. Quando aconteceu tudo isso, quando passou tudo isso, eu falei, meu Deus, eu sei que tudo isso foi livramento. Aleluia! Aleluia, Deus! Glória a Deus! Irmãos, esses irmãos aqui, Baltazar, Ana Paula, a família da pastora Silvana, do Beto ainda pegou um pedaço, eles viram. E o carro para pagar, fazia como? Se não sobrou nada do carro. Eu olhava para o meu irmão e eu dizia, como é que eu vou pagar seu carro? E ele falava, não se preocupa com isso. Até hoje não paguei. Sei que ninguém pagou, mas não foi eu. Só sei que ele tem outro carro muito melhor, mais bonito, grande. Então eu quero através dessa palavra, falar para você. Busca o teu pão de cada dia. Mas não perca um dia com a tua família. Aleluia. Não perca um aniversário. Tem uma irmã na minha igreja que ela faz unha. E eu sempre falei para ela, não deixe de ir para a casa do Senhor para fazer uma unha. Eu não deixo de ir para a casa do Senhor, irmãos, para fazer bolo. Eu não deixo. Meu negócio é o seguinte com os meus clientes. Minha querida, você tem que vir buscar tal hora, porque tal hora eu vou para o culto. Se você não vier buscar tal hora, eu só te entrego depois do culto. Aleluia! Comigo funciona assim. Aleluia! Não quer? Amém. Só posso entregar nesse horário. Se tem evento na igreja, tal hora, porque depois eu vou para o evento na igreja. Senão só depois, irmã. Esses dias eu falei para a pastora que eu entreguei um bolo, era meia-noite. É assim. Isso é você buscar o reino. É quando você não tem essa preocupação assoberbada de querer ter aquilo que a terra vai consumir. Aleluia! De querer conquistar aquilo que vai ficar. Glória a Deus! Enquanto eu busco a casa, enquanto eu busco o carro, é bom, é bom. Eu moro em Viela, eu quero uma casa. Eu quero um carro bom, que o meu já está todo quebrado. Eu quero. Só que existem as maneiras de nós buscarmos isso. Aleluia, Sem comprometer aleluia. a nossa fé. Aleluia! Sem comprometer aquilo que nós somos diante do Senhor. Fomos chamados para adorar e para servir. É, Jesus. Então isso não pode comprometer. Aleluia! Não pode. Hoje não tem mais essa, irmão, na minha vida e na vida do meu esposo. Dia de sábado, dia de domingo é o dia de descanso dele. Vai descansar. Vai descansar. Eu escolhi trabalhar terça e sexta. Tá bom, tá ótimo. Já pago uma conta de luz, uma conta de água, já ajudo. Compro um esmalte, um batom. Tá bom. Tá perfeito. E tenho a oportunidade de fazer a obra do Senhor. Aleluia! Escolhe a melhor parte. Aleluia! Escolhe a melhor parte. Servir o reino. O Senhor traz uma promessa. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Glória a Você Deus! acha que você está buscando
Você acha que você está buscando, homem, Deus vai deixar faltar o alimento? É, Jesus, aleluia. Você acha que você está na obra do Senhor, dizendo para Ele, eu vou servir. E o Senhor não vai cumprir essa promessa, porque Ele diz, buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas. O resto vai ser acrescentado, busca primeiro a mim. Eu creio, meu Deus. Aleluia, aleluia. Isso que eu passei com a minha família foi um livramento grande. Eu tenho testemunho para contar. Hoje eu estava ali conversando com a minha mãe sempre falou assim para mim: a médica mandou você morrer em casa. Aí hoje eu fui saber da história direito, né, mãe? Como que é essa história que a médica mandou a senhora me levar a morrer em casa? E aí ela disse assim: não, eu te dei um alimento, fez mal, você vomitou, te deu uma convulsão, você ficou roxa, eu te levei para o hospital. Quando cheguei no hospital, a médica disse: pode levar para morrer em casa. Leva ela para ela morrer em casa, não tem mais jeito. Eu disse para o meu esposo, 46 anos, olha eu aqui, como diz o louvor. Olha eu aqui. Aí eu fiquei pensando, que Deus maravilhoso é esse? Tem um propósito para com a minha vida e para com a tua vida. Para todos os livramentos que o Senhor nos dá. Existe um propósito quando Ele diz para você assim: abre mão de tal coisa que eu vou te sustentar. Existe um propósito. Fácil não é. Porque ninguém quer viver do pão nosso de cada dia. Eu estou comendo pão agora e já estou pensando no almoço de amanhã. Na janta da noite, no café. Ninguém quer viver. Eu conheço uma pessoa que é assim. E são experiências, irmãos, que para muitos é coisa pequena, mas para nós é grande. Me convidaram para comer um feijão. Aí eu saí de casa e pensei, poxa vida, depois do feijão podia ter um açaí, né? Aí pensei comigo, onde é que eu vou comprar açaí? E eu tenho vontade tão bom para tomar açaí, mas eu estava com vontade de comer açaí. Cheguei lá na casa, né, para comer o feijão, comi o feijão. Depois veio um açaí tão gostoso, cremosinho. Aí eu olhei, Jesus, está muito lindo. Aleluia, Deus. Outro dia eu estava em casa tomando banho e pensei, poxa vida, bem que podia vir um convite para comer fora, né? Saí, banheiro, fui me arrumar. Aí minha bebê Jay olhou para mim e disse, vamos ali. Falei, ali aonde? Vamos ali comer fora. Eu disse, Jesus está muito bonito. Aleluia, Mas Deus. Ele cuida. Aleluia. Ele cuida. Irmã, se você perder a encomenda de um bolo hoje, Ele vai te dar uma encomenda maior amanhã. Aleluia. Recebe isso. Por experiência, tá? Eu já abri mão de encomendas para ir para a igreja. Ou eu ia para o Guarujá, ou eu ia para Campinas. Sempre estava... Mas eu abri a mão porque eu queria viver as coisas de Deus. Aleluia. Não dava outro. Quando eu voltava, tinha uma encomenda maior. Então Ele vai suprir a tua necessidade. Aleluia. Que todo esse mal que está assolando a humanidade, que toda essa inquietude, que toda essa insatisfação, que toda a ansiedade, ela venha cair por terra. E que nós venhamos verdadeiramente, irmãos, não dizer que cremos, mas provar que cremos, que temos fé, confiando e esperando naquele que criou todas as coisas, aquele que cuida de mim, aquele que cuida de você. Vale a pena. Aleluia. Eu abri mão de muitas coisas. Eu abri mão de estar com família. Eu abri mão de muitas coisas para estar na presença do Senhor. Quem conhece aqui minha filha sabe da bênção que minha filha recebeu esse ano. Não só ela, como namorado. De estar trabalhando numa grande empresa. Então eu falo para o meu esposo assim, olha para os nossos filhos, que as nossas bênçãos que a gente tanto deseja vai refletir neles. O Senhor vai dar para eles. O Senhor vai cuidar de nós, mas nós vamos ver os nossos sonhos realizados neles. Porque pai e mãe é assim. Pode não ter nada, mas se o filho tiver realizado, tem tudo. Aleluia. Então o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família, continuo vendendo os meus bolos, mas sábado e domingo casa e descanso.
Sábado e domingo, meu esposo deita e dorme, mas não sei quando tem que, né, comprar alguma coisa, algum ingrediente, a gente sai ou faz uma despesa. Mas descansou. Se o próprio Deus fez, olhou e descansou, quem é você? Para querer ter uma vida de puro cansaço, de puro enfado. Que de uma hora para outra acontece uma coisa assim e tudo vai embora. O Senhor nos deixou vivos, eu e a minha família, para poder, depois de 10 anos, eu testemunhar, de 12 anos, na verdade foi em 2010, testemunhar os grandes feitos do Senhor na minha vida, na minha família. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus, louve ao Senhor com as tuas palmas. Aleluia. Aleluia. Vença a tua ansiedade com a fé. Vença a tua preocupação com a fé naquele que tudo pode. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que você tenha alguém aqui no meio de nós que está preocupado, irmãos, com uma porta de emprego. Está preocupado que o filho, o tênis já gastou e tem que comprar um tênis. Que a roupa, a criança já cresceu e tem que comprar roupa. Talvez ali dentro do teu armário não tem o que você quer comer, dentro da tua geladeira não tem a picanha que você quer, mas tem um ovo. Seja grato, porque esse é o pão nosso de cada dia. É aquilo que o Senhor providencia diariamente para mim e para a tua vida. Amém? Pai, eu quero exaltar o teu nome e te agradecer nessa noite. Ah, Deus, assim como diz o salmista, que darei eu ao Senhor pelos teus grandes feitos. Obrigada pela oportunidade, Pai, de permanecer viva para contar tuas maravilhas. Senhor, eu oro para que aqui, Senhor, se tiver alguém no meio de nós que está com essa preocupação, Pai, eu sei que nós nos preocupamos como seres humanos, Pai, e existe uma medida que é certa. Não deixa que nós venhamos fugir desta medida, Senhor. Mas eu quero te pedir nesta noite, Pai, se alguém aqui, meu Deus, que está preocupado, se alguém aqui, Senhor, que está, Senhor, com essa ansiedade, se alguém aqui, meu Deus, que está preocupado com o amanhã, Senhor, que através desse testemunho possa entender, compreender que o Senhor é aquele que cuida, que o Senhor é aquele, Pai, que traz a vestimenta, que traz o mantimento, o Senhor é aquele que traz acima de tudo. Meu Deus, em nome de Jesus, que a porta venha a ser aberta, que o armário, Senhor, que o guarda-roupa venha a ser suprido, mas que a fé, Senhor, venha estar estabelecida somente em Ti. Toma cada um dos Teus filhos, Pai. Eu quero louvar, meu Deus, e agradecer, Pai, pelo grande livramento que o Senhor deu na minha casa, por esse que nós vimos e por aqueles, Pai, que nós não chegamos a ver, mas que o Senhor operou milagres e maravilhas. Assim, Senhor, eu quero Te louvar e Te agradecer pela minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Você pode